Olá, meu irmão e minha irmã, que a paz do Senhor Jesus esteja em vossas casas. Eu quero tratar hoje aqui um assunto com você muito interessante, buscando a cura da soberba. Você sabia que isso é um grande problema no dia de hoje? Quantas pessoas se encontram doentes, deprimidas, oprimidas? Então hoje eu quero pedir a você que se inscreva nesse canal, ative o sininho, dê joinha, faça comentário e não saia desse vídeo. Vamos até o fim para nós aprender a cura da soberba, né? Buscando a cura. Vamos menos buscar. Tem pessoas que dizem eu pelejo tanto para me ver livre desses pensamentos, mas uma coisa eu vou lhe garantir: se você não deixar de lutar, se você não deixar de buscar a cura, você vai conseguir. Você conhece ali aquele texto que está lá no livro de Mateus ali, quando o Senhor diz: pedi, pedi, dá-se-vos-á, buscai, né, batei. Então ele está dizendo, esse pedir, pedir, é pedir muito, viu? É muito mesmo. Então você vai conseguir. Eu não tenho aqui uma palavra para botar você para baixo, mas essa palavra é para levantar o seu ânimo, buscando a cura da soberba. Aqui no livro de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo deixou escrito, 1 Coríntios, capítulo de número 1, nós vamos ler aqui o 28. Deus escolheu as coisas vins deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são. Você entendeu como é difícil? Às vezes, eu conheço vários testemunhos de pessoas. Eu conheço, já tive pessoas aqui na igreja que não sabem ler e pedia para a pessoa ler. Quando acabar, ele ia pregar. Sobre aquele texto, eu lembro de um dia um rapaz que pediu para mim ler o Salmo de número 23, porque ele não sabe ler. E ele anda por aí evangelizando, pregando. Aí você vai dizer, o que está fazendo um homem analfabeto que não sabe nem ler na obra de Deus? Você já viu hoje pessoas, elas cobram muita sabedoria, tudo bem. É bom você crescer na graça e no conhecimento, sim. A graça e no conhecimento, mas quando você vai só para o conhecimento, que você sai da graça, aí perde o teor, perde a essência, perde a unção. Então esse jovem, ele não sabia nem ler, eu fui li o Salmo de número 23. Quando eu li o Salmo de número 23, ele começou a pregar. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. E então ele começou ali, irmão, se não fosse o Espírito Santo que desse aquele homem, ele não poderia pregar. Mas está aqui o versículo dizendo, olha, está aqui. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são. Então chega o analfabeto, onde tem muita gente ali sabido, formado, mas não são capacitados para aquilo. Mas Deus o escolheu ele e o capacitou. Por isso que muitas pessoas não conseguem entender isso. O 29 ele diz, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Então Deus faz isso, que é para nenhuma carne venha se gloriar. Eu, porque conheço um pouquinho da Bíblia, não posso desprezar o que não conhece. Quem sabe mais, o dever é de ensinar o que sabe menos, se ele quiser. Mas não se orgulhar. Por que eu estou falando isso? Porque a soberba do homem, ela vem daí. Tem pessoas que estudam só para debater e para calar as outras pessoas, para provar que ele é o sabidão e a outra pessoa não. Por isso que o primeiro passo
para vencer a soberba, buscando a cura, é você ler esses versículos. 1 Coríntios, capítulo de número 1, versículo de número do 26 em diante. Eu li aqui, ó, eu vou ler o 26. Porque vede, irmão, a vossa vocação, que não são muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos os nobres, que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Você vê quem é esse tipo de pessoas que estão aí pregando na rua? Por isso que Deus escolhe essas pessoas e Ele envia e elas vão, elas têm coragem. Quantas pessoas naquele São Luís do Maranhão não tinham coragem de pregar naquelas favelas, nos bares? Deus me levantou, Deus me tirou da sarjeta, me tirou no fundo do poço. Quando acabar, mandou eu ir. Eu saía nas favelas, eu pegava as cadeiras do bar em São Luís do Maranhão com uma caixa de som na costa, 2 bebezinhos que eu criava, 2 filhos meus que hoje, para a honra e a glória do Senhor, já são homens. Então, comecei naquelas favelas pregando. Eu chegava, alguém dizia, ei, se você ligar essa caixa aí, a gente vai quebrar. Eu digo, vai não. Então, eu tenho uma experiência que Deus me levantou e mandou eu ir e eu fui. Quem é outros que, se Deus não capacitar, você vai chegar num bar que bebia e vai estar ali cheio de bebo e você vai pedir ali a oportunidade para ligar uma caixa de som, para fazer um culto relâmpago, rapidinho, aí você fazer e ali orar em todo mundo e ir embora. Aí era coisa que mexeu com a população naquela época, naquele ano, por causa disso. Então, eu vivia, eu era um pingunço, Deus levantou e colocou para fazer isso. Então, muitas pessoas não conhecem a história, não sabem nem quem foi a gente, quem era. Por isso que hoje eu não prego o evangelho por dinheiro, nunca fiz evento para arrecadar dinheiro. Eu trabalho, tenho as mãos tudo coisada, eu trabalho para sobreviver, em gratidão de Deus ter devolvido minha vida de volta e me usar aqui e acolá numa pessoa que está também na mesma situação que eu vivi. Então, o texto aqui, ele fala que ele escolheu as coisas loucas para confundir as sábias. Aí você vê cada pessoa dando aula, né? Como que ela entenda muita coisa sobre essa área. Eles se metem até em dom espiritual. Então, tudo isso que eu estou lhe falando é porque é soberba. Mas agora, a soberba, ela cega o homem. Ela cega o homem ao ponto que impede que ele venha ver, né? Que ele venha ver. Impede o homem. Ele é impedido de ver sua pequenez diante da grandeza do Senhor e de toda a terra. A humildade percebe a honra. Então, a soberba, ela impede o homem de ver o tamanho que ele é perante a Deus. Eu lembro um dia que um jovem perguntou para o seu pai, papai, de que tamanho é Deus? Ele disse, meu filho, aí nessa hora ia passando um avião, bem pequenininho, ele disse, meu filho, Deus, você está vendo aquele avião? Tô, papai, é muito pequeno, então tá bom. O pai calou, quando chegou em casa, foi ao aeroporto, aí tinha chegado aquele avião, cruzeiro que ele tinha mostrado, ele foi e disse, olha meu filho, tá vendo aquele avião? Papai, como ele é grandão. Ele disse, meu filho, porque nós estamos próximo dele. Ali nós estávamos muito longe dele e ele de nós. Então, meu filho, Deus, ele é assim. Quanto mais você se aproxima dele, maior ele é em nossas vidas, oh glória. É assim mesmo. Mas a soberba, ela não deixa com que eu e você venha descobrir, venha perceber o tamanho da nossa pequenez perante a Deus. E não deixa nós ver
a grandeza e o tamanho de Deus. Já a humildade, ela percebe a honra. A pessoa que é humilde, ela honra mais as outras pessoas do que ela mesma. Então, o primeiro passo para nós ser curado é reconhecendo o valor das coisas consideradas pequenas. Eu costumo dizer que a pessoa humilde, ela não só vê defeito. Eu não gosto muito de ver muito defeito nas pessoas. Você vê tantos juízes que tem aí julgando, juízes da fé, julgando o que está certo, o que está errado. Eu não costumo olhar para você e ver os seus defeitos, porque já tem quem faça isso, e você sabe quem é. É o inimigo das nossas almas. Ele é quem faz esse papel, ele é o acusador, eu não. Porque não tem uma pessoa errada, desmantelada, como se diz, que eu não conheça a qualidade dela e nem você. É só você passar, olhar com humildade para aquela pessoa e você vai ver, essa pessoa é assim, mas ela tem um lado bom. Essa pessoa é desse jeito, mas esse lado dela é melhor do que o meu. Eu costumo dizer, eu olho para as pessoas e vejo, eu digo, essa pessoa tem qualidade que eu não tenho. Você consegue entender? Então, o primeiro passo para você ser curado de uma soberba é você reconhecer as coisas pequenas, né? As coisas pequenas. Segundo passo é aprendendo com o espinho limitador de vaidade, tá vendo? Eu tenho maior cuidado com isso. Louvado, exaltado seja o nome do Senhor, porque há um espinho limitador da vaidade, limitador da soberba. Então, muitas pessoas nem se preocupam com isso, olha. Todos somos propensos à vaidade. Isso ninguém está aqui criticando ninguém não, porque todos nós somos propensos à vaidade, todos nós, sobretudo depois do sucesso. Uma medida usada para acabar com a nossa soberba é o espinho na carne, que pode ser uma porção de coisa. Você já prestou atenção a isso? Você já parou para pensar? A nossa vaidade, a nossa soberba, ela tem uma porção a receber para limitar, para nós não se perder. Crente soberbo, sempre Jesus tem remédio para ele. Quanto mais é dado, mais ele é cobrado. Por isso que eu não costumo muito cobrar das pessoas, porque se eu cobrar delas, se eu não perdoar elas, Deus não vai me perdoar. Então o soberbo, a tendência dele é uma porção, ele recebeu uma porção de limitação sobre aquilo. E a porção pode vir com um bocado de coisa. Uma doença crônica, pode ir ao médico e chega lá receber o laudo de uma doença crônica, uma doença que não vai ter cura. Você vai viver tratando ela, mas sempre vai ter ela. Segundo, uma tentação que você luta sobre ela para se ver livre e você não consegue. Uma tentação, mas também não afastada, né? Definitivo. Uma limitação qualquer, uma oposição, ou seja, nós podemos ter luta de qualquer jeito. Nós conhecemos um homem santo na Bíblia, ele tinha tanto dom. O chamado dele foi sendo derrubado do cavalo por Jesus, chamado Saulo de Tarso. Mas ele era um homem que até os avental dele tinham poder. Mas Deus permitiu um espinho na carne dele. Ele orou, buscou, pelejou para se ver livre. Mas Deus disse a ele: a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na tua dificuldade. Porque se ele não tivesse aquele espinho, ele ia se exaltar. Então, muitas coisas acontecem com a gente pela nossa soberba.
mas também pode ser para nós não se exaltar perante. Então, quem é humilde, irmão, jamais vai precisar de espinho na carne, porque ele não vai se exaltar com nada, porque a humildade dele não deixa. Quanto mais grande, ou seja, quando alguém vem elogiar ele vai dizer, não, bom é Jesus. Eu fiz uma obra com a pessoa, ela veio colocar eu lá no céu. Eu orei, ela ficou curada, ela tinha sido desenganada dos médicos. Aí eu orei, ela foi curada, ela disse, devia a vida a mim. Eu digo, a mim não, a Jesus. Eu conheço uma pessoa que eu orei tanto por ela, numa libertação, ela foi liberta. Quando eu cheguei na casa dela, ela prostou-se para beijar meus pés, eu pulei para trás, peguei na mão dela, eu digo, não, levante, não faça isso não. Eu sou igual à senhora. Eu só estou numa porta que Deus me escolheu para isso, mas aí você sabe o que é isso? Se chama humildade, senão você vai bater no peito e achar que você é o tal, que você é o cara. Nós não temos nada, tudo é de Deus, nem as nossas vidas é nossa. Você lembra quando a Bíblia diz, meu é o ouro e a prata, não é? Então tudo é dele. O fôlego de vida é dele, não tenho nada. E tem pessoa que diz, eu posso, eu faço, eu sou, eu quero. Aí vai passar muita dificuldade. Louvado seja Deus, porque Deus é misericordioso. Terceiro, diga não à humildade de aparência, tá vendo? Diga não. Diga não à humildade só de aparência. A humildade ela tem que ser verdadeira. Eu conheci uma pessoa na igreja no São Luís do Maranhão, que ela era a pessoa mais humilde lá, considerada, ela se fazia. O Espírito Santo disse para o pastor da igreja, pisa no pé dessa irmã para tu ver. Quando ele pisou na saída da igreja, essa irmã esculambou o pastor na frente de todo mundo, e é porque tinha sido uma grande festa nessa noite. Ela esculambou. Sabe por quê? Porque a humildade era só aparentada, ela só por fora. Jesus falou sobre isso, ele chamou foi de catacumba caiada. Vocês são bonitinhos por fora, mas dentro está. Então não adianta, porque nós não temos como fingir de ser humilde. A humildade ela tem que ser de dentro da gente. Então a humildade estando dentro de você, ela consegue empatar a soberba, não deixa você se soberbecer. Então, humildade aparente, ela pode ser fingida, né? A pessoa soberba que ela finge. Agora, olha um cuidado que você e eu tem que aprender. Tem pessoas que ela aparenta ser humilde, mas ela é soberba, porque ela é uma pessoa disfarçada, ela é uma pessoa fingida. Mas você também tem que ter cuidado que a pessoa que tem uma aparência de pessoa arrogante, de pessoa soberba, mas ela é humilde. É porque você julga ela só por ver, você não tem contato, então você não conhece ela. Aí quando você se aproxima, aí você vai dizer, eu não conhecia. Eu conheço uma pessoa que ela tinha uma visão sobre a outra pessoa de uma soberba. Quando ela passou por uma grande dificuldade, essa pessoa fez na vida dela o que família nenhuma fez, só Deus mesmo para fazer aquilo. Então ela dizia, é verdade, eu não lhe conhecia. Então você não pode julgar a pessoa por causa disso. Tem pessoa que aparenta ser humilde e não é. Mas tem pessoas que nem têm aparência de humilde, mas quando você vai conhecer, ela tem. Por isso que temos que ter cuidado. Então eu estou falando aqui, buscando a cura da soberba. Quarto lugar, as ações de graça dão a cabo da vaidade humana. A pessoa tomada de vaidade não agradece nem pede nada. Tal pessoa considera-se autossuficiente. Quando agradece, né, e pede alguma coisa,
é outra formalidade. A ação de graças é um dos tratamentos mais eficazes da vaidade. A ação de graça só é possível se você exercitar a memória e conhecer um pouco da história, né? Se você não conhecer, se você não exercitar, você não sabe. Eu conheci mesmo pessoas crentes, dizer Deus me defenda de pedir alguma coisa a alguém. Eu sempre dou doutrina e falo. Um grande passo para vencer a nossa soberba é estar bem com o vizinho. Irmão, eu não consigo ter malquerência com o vizinho. A gente tem que viver em paz. Sabe por quê? Você lembra quando o profeta foi enviado para aquela mulher? Você lembra quando chegou lá, a situação que ela estava vivendo? Aí o profeta foi e disse o quê? Vai à tua vizinhança, vai, pede baldo, pede vasilha. E ela correu. Era só trazendo balde e vasilha e o azeite descendo, glória a Deus, sobre as vasilhas, sobre os baldes enchendo. Era baldes e mais balde e o azeite descendo. Quando ela olhou assim, disse: acabou as vasilhas. Não tem mais vasilha para colocar, o azeite parou. Então muitas pessoas às vezes elas querem benção, mas um grande exemplo que eu uso sempre é essa passagem, de eu viver em paz, de eu buscar, de eu elevar certas coisas, eu superar, porque às vezes, imagine se a minha bênção vier através do meu vizinho de frente, se a minha bênção vier através do meu vizinho de lado, você já parou para pensar nisso? Se for desse vizinho do lado, ou lá do outro, ou lá de trás, então eu sempre mantenho um vínculo assim. Eu vou no meu vizinho aqui, ei, me arruma um pouquinho de corante, tu tem? Eu não fui à bodega, me arruma. Aí outro vai, eu digo assim, tu tem que me arrumar um pouquinho de açúcar. Ah, não, o irmão é picareta, velho. Não, não, não. É para me manter, porque não é todo pastor que pede corante emprestado. Não é todo pastor, eu peço emprestado com o sentido de pagar mesmo. Mas a pessoa não quer. Mas se me emprestar 1 quilo, eu tenho que deixar lá, entendeu? Mas imagine o vínculo de uma pessoa ali que não é nem da igreja. Aí eu chego para ela, me empresta um pouquinho de corante, que aqui no Ceará é coloral, né? Me arrume um pouquinho de sal aqui no de frente. Você tem um pouquinho de óleo que me arrume. Primeiro passo que você está mostrando que você é humilde, que você não é uma pessoa soberba. Você já viu aí, conheço pessoas que batem no peito, por Deus me defenda, eu tenho vergonha. Então você tem que se ver livre disso. Nós temos que ser humilde para nós vencer a soberba. Quinto, a influência da palavra de Deus. Sob a influência da palavra de Deus, ninguém fica à vontade para pensar, né, que é superior aos outros. Ao subir ao trono, cada rei de Israel deveria fazer uma cópia da lei do Senhor para ler diariamente. Então, quando você estuda a palavra de Deus, você consegue descobrir que quem quiser ser grande, que seja um menor. Quem quiser ser exaltado, tem pessoas hoje, preste atenção a isso aqui que eu vou terminar. Tem pessoas hoje que buscam um versículo na Bíblia que não tem. A Bíblia ela tem 31.189 versículos e não tem esse versículo não, que eu vou lhe dizer. A Bíblia não fala que os humilhados serão exaltados. Não, não, não. A Bíblia fala aqueles que se humilham. Porque pense comigo, você faz uma coisa errada com a outra pessoa, você está dando o direito dela lhe humilhar. Aí Deus vai se vender, Deus vai exaltar você porque você foi humilhado ou humilhada por uma coisa errada que você fez? Não, não. Se eu passo humilhação
por uma coisa errada que eu fiz, aí sim eu me humilho, peço perdão e digo, me perdoe, por favor, eu prometo não fazer mais isso. Aí sim, eu me humilhei. Agora, Deus me exaltar você pela uma humilhação, por algo que eu cometi a você, aí não, a Bíblia não fala sobre isso. Então compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e tome posse da vitória, porque a vitória é sua, a vitória é minha, a vitória é nossa. No nome de Jesus, a cura da soberba.